Boa noite. Tem muita gente aí? Boa noite, pessoas queridas. Estou vendo uns Boa nomes aqui noite. conhecidos. Pois é. Muita alegria ver essa galera aí que acompanha a gente nessa vida de trabalho aí, de correria. Muito bom mesmo. E, ao mesmo tempo, como nós estávamos falando aqui, é uma responsabilidade ver que pessoas que têm seus compromissos, principalmente nesses tempos aí tão difíceis, que reservam uma hora que seria uma hora do descanso, à noite, né, para partilhar, né, de um assunto que tanto que nos impele a seguir em frente, né? Acho que todo mundo aqui tem um interesse nessa questão da abordagem com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Eu gostaria de são 19h07, né? Eu acho que a gente já tem bastante gente aqui. Essa roda de conversa teve muita procura, muitas pessoas inscritas, de norte a sul do país. É uma alegria, é um lado. A gente sabe que se a tecnologia, ela por um lado, ela escancara a desigualdade, por outro lado também ela nos permite estar aqui com pessoas que em outra situação a gente não poderia ter tanto alcance, né, a profissionais e pessoas interessadas nessa questão. Então, eu tenho primeiro uns pequenos avisos aqui da coordenação a respeito da inscrição, né? As pessoas que quiserem receber o certificado vão ter que completar a sua inscrição com nome, porque algumas pessoas colocaram só o primeiro nome, e também colocar mais dados, né? E também solicitamos que as pessoas atualizem o nome, o seu nome na tela, para poder haver um controle da presença. Tá? Então, é isso, eu dou as boas-vindas a vocês, e eu quero fazer só uma pequena introdução, falando desse curso e do que ele representa para nós. Esse curso aqui ele é uma proposta, né, que esse curso, na modalidade extensão, no formato extensão, ele foi pensado, né, com a eclosão da pandemia, como uma alternativa, porque eu dou essa disciplina, abordagens com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, mais fundamentalmente em questão de violência doméstica, num curso de especialização em violência doméstica, em que eu e Cláudia Freitas fazemos parte do corpo docente. Eu dou esse módulo sobre abordagens, e a Cláudia fala sobre a representação da infância na literatura. E então a professora Luciene Medeiros, que é a coordenadora do curso, ela nos sugeriu oferecer esse curso na modalidade extensão como um desdobramento desse módulo, que é um módulo com uma carga horária bem grande, talvez uma das maiores do curso, né? Para a gente manter a discussão viva, né? E também manter o interesse das pessoas no curso e na discussão. Tá? Então, eu convidei a Helenilda Venâncio, e também tem a Inês Alegria, que dá o direito da criança e do adolescente. Ela é professora lá da PUC, aqui da PUC também, e ela vai chegar um pouco mais tarde, porque ela está dando aula hoje. Nós somos a equipe que é do curso de especialização. Então, nós convidamos a Helenilda, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, convidamos a Thaís, que é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Camila, que tem também formação em serviço social, mas é antropóloga,
é do Museu Nacional, tem uma super experiência em pesquisa e veio nos agregar aqui e nos ajudar. Então, nós demos a primeira versão desse curso o ano passado, foi muito bom, não só muito bom porque teve muita gente, teve lista de espera, mas também porque nós pudemos atingir, manter a discussão acesa e atingir pessoas com diferentes formações e com experiências muito ricas, né? Então, isso é difícil, todo mundo aqui tem uma agenda muito carregada, então, para a gente estar aqui também, organizar o curso, participar da divulgação, montar um programa. Nós fizemos alterações do semestre passado para cá, do ano passado para cá. Enfim, é um trabalho que nos dá muito prazer mesmo. Tá? E eu só queria dar mais um breve recado, né? Que a ideia desse curso, né, ele não é abordar, quando se fala em vulnerabilidade, pensa-se muito na violência, né, na violência doméstica, mas não é abordar a violência doméstica abordar como um fenômeno, mas abordar a violência doméstica como uma questão social e política. Abordar a questão da violência doméstica e a vulnerabilidade como um fenômeno é torná-la algo muito estreito, né, e muito sujeito à reiteração de representações sociais que colocam as famílias e as crianças numa situação de serem rotuladas, de sofrerem desta ou daquela patologia. A nossa perspectiva ela é bem outra. A nossa perspectiva é alargar esse conceito e alargar também a ideia para alargar, em última instância, as formas de abordagem. Entendemos que a criança e as pessoas em situação de vulnerabilidade, eles não são o lugar da construção da verdade, mas eles são o lugar, nós, profissionais, estamos num lugar de oferecer um espaço para uma escuta genuína e capaz de compreender as expectativas das populações, né? Então, é isso. Eu gostaria de passar a palavra para a Cláudia, tá? Que vai para a Cláudia Freitas, nossa querida. E também, desculpe, eu já falei de todas as professoras, né? Então, eu vou passar a palavra agora para Cláudia Freitas. Vocês me desculpem, gente, mas tem muita gente, nós temos aqui mais de 250 pessoas, eu nunca coordenei uma sala com tanta gente, então isso me deixou um pouco impactada, mas depois a coisa vai rolar bem tranquila. Gaguejei um pouco aqui no início, mas isso é emoção de ver tanta gente aí do outro lado, né? Então, tá bom. Boa noite mais uma vez e boa noite, bem-vinda, Cláudia, querida. Muito obrigada, Maria Luísa. Eu quero compartilhar essa mesma emoção, essa alegria. Quero dar um oi coletivo de boas-vindas para muitos ex-alunos e alunos, eternos alunos que eu já estou vendo aqui pelo nome. Sintam-se todos abraçados, mas o primeiro abraço hoje especial é exatamente para a coordenadora do nosso curso, Maria Luísa Valente, que fez aniversário ontem. Então, a gente não pode abrir o microfone, mas a gente pode aplaudir, porque ela está de idade nova, gente. Olha só, veja quanta idade! Então, agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho partilhado, né? Estamos numa equipe muito engajada com a discussão do tema da família, da criança e do adolescente, com diferentes perspectivas, né? Somos uma multifacetada, né? Eu da área de letras, temos assistente social, temos pessoas do jurídico, enfim, da psicologia, e são fazeres muito importantes para somar a esse conceito alargado que a professora Maria Luísa nos trouxe no início. Então, o que a gente vai ver aqui hoje na roda de conversa é como se fosse um aperitivo
daquilo que vocês vão encontrar no curso, né? Que acho que depois a gente vai poder falar melhor do curso, que, como Maria Luísa já falou também, ano passado a gente teve uma belíssima experiência, se a gente pode considerar uma mínima faceta positiva da pandemia, uma mínima, é essa possibilidade de ter encontrado tantos profissionais, tantas partilhas e tantas pessoas interessadas em discutir o fenômeno da violência ou estudar e aprofundar a questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, para começar esse bate-papo, abrir essa roda de conversa de uma forma bem legal, eu trouxe para vocês de presente uma história, vou contar uma história para vocês, vou fazer uma mediação de leitura. Vou pedir desculpa que eu estou vendo alguns alunos meus aqui que já conhecem essa história, mas eu tenho certeza que a gente hoje vai escutar com outros ouvidos, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. E eu vou partilhar com vocês, espera aí. Eu vou partilhar com vocês do Mário Vargas Llosa, Fonchito e a Lua. O Mário Vargas Llosa é um jornalista, ensaísta, crítico político, professor universitário, né? E ele foi o primeiro autor latino-americano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, isso no ano de 2010. Não foi com essa obra, foi com uma outra obra, mas ele foi agraciado com esse prêmio. E esse livro é um livro que vai trazer para a gente, vai dar pistas para a gente de algumas questões interessantes para a gente discutir um pouco essa nuance da vulnerabilidade entre crianças e adolescentes numa abordagem com famílias. Esse livro foi ilustrado pela Maria Chicote Luiz, uma ilustradora espanhola muito conhecida, né? E a história que eu vou partilhar com vocês começa assim. Fonchito morria de vontade de dar um beijinho no rosto da Nereida, a menina mais bonita da turma. Nereida tinha olhos grandes e muito espertos, um narizinho arrebitado, cabelo pretíssimo e uma pele branca como a neve, que devia ser, pensava Fonchito, mais suave do que a seda. Um dia, no recreio, ele teve coragem de se aproximar dela e, sem que os colegas que estavam brincando por perto ouvissem, ele disse: eu queria dar um beijo no seu rosto. Você deixa? Nereida, um pouquinho vermelha, olhou para ele, muito séria antes de responder, e disse: eu deixo, mas só se você trouxer a lua para mim. Fonchito ficou triste, desanimado. Será que essa resposta significava que Nereida nunca ia deixar que ele lhe desse um beijinho? Mas, a partir desse dia, ele começou a fazer uma coisa que ele nunca fazia antes. Começou a ficar um tempão na varanda ou no terraço da casa, contemplando a lua que a Nereida queria. Contemplando, deslumbrando. Quer dizer, isso quando a lua aparecia, né? Porque raramente a lua aparecia na cidade de Lima, cujo céu costumava ficar nublado durante meses a fio. Aí, num dos raros dias em que a lua apareceu no céu de Lima, toda redonda como um queijo, depois de ficar um bom tempo olhando para a lua, o Fonchito, com um suspiro, já ia descer para o quarto para deitar. Foi então que o Fonchito percebeu, com o coração disparando, que a lua
não estava só no céu, não, ela estava também aos pés dele, refletida num balde que o pai usava para regar os vasos de gerânios que davam cor e vida ao terraço de sua casa. Fonchito, então, foi para a cama todo feliz, agradecendo aquela coincidência, ou aos deuses, porque, com certeza, ele tinha encontrado a forma de realizar a exigência de Nereida. No dia seguinte, ele foi dizer a ela na hora do recreio: pronto, já sei como trazer a lua até você. Quando é que eu posso ir à sua casa à noite, na hora em que a lua aparece? Nunca, respondeu Nereida. A não ser numa quinta-feira. Pode ir numa quinta-feira, porque toda quinta-feira o meu pai vai para o clube com os amigos dele e a minha mãe fica jogando cartas com as amigas dela. Na quinta-feira seguinte, Fonchito apareceu na casa de Nereida ao anoitecer. A menina, atendendo ao pedido, foi com ele para o terraço. Fonchito olhou o céu e sorriu. Tinha dado sorte. Lá estava ela, a lua, amarela, redonda, reluzindo para ele com aquele brilho maroto. Então, Fonchito pediu a Nereida que trouxesse para ele uma bacia ou uma panela cheia d'água. Nereida trouxe e ficou observando, intrigada. Fonchito, então, pegou o recipiente, olhou para o céu, andou pelo terraço procurando o lugar mais adequado e, enfim, colocou a bacia no chão. Com um gesto, ele chamou a amiga. Quando Nereida chegou perto e foi olhar aquilo que a mão de Fonchito apontava, ela viu no fundo da bacia, tremendo um pouquinho com o movimento da água, uma pequena lua redonda e amarela. Ficou um bom tempo olhando para ela, sem dizer nada e sem olhar para o amigo. Fonchito só se perguntava se o coração de Nereida estaria batendo tão forte no peito dela quanto o seu coração batia no próprio peito. Ele soube que sim, estava sim. Ainda sem olhar para ele, Nereida deu-lhe o rosto para beijar. De Mário Vargas Llosa, Fonchito e a Lua. É uma história simples, mas que a gente vai deslumbrar, né? Ou vai fazer algumas provocações a partir do que a gente acabou de ouvir. Primeiro, a gente quer chamar a atenção, dentro desse enredo, né, da história, a busca do afeto pela não violência, né? Porque o nosso curso, o curso que a gente vai apresentar para vocês hoje, não é um curso só que discute a violência, mas é um curso que discute sobremaneira as relações afetivas, as relações da não violência, né? Então, como Fonchito se aproximou, né, pela não violência para buscar esse afeto, para buscar esse carinho? Ele pergunta para a Nereida: eu posso te dar um beijinho? A gente quer chamar a atenção de vocês que quando o autor apresenta a Nereida com a pele branca como a neve, de cabelos muito pretos, a gente logo pensa numa questão da representatividade, né, de um recorte de raça. E se a gente observar as ilustrações, a gente vai ver que Nereida é exatamente o oposto de Fonchito. Fonchito é louro, de cabelos cacheados. Nereida tem os olhos pretos e a pele branca como a neve, o cabelo muito liso, muito comprido.
Então, dentro dessa história, existe também esse respeito às diferenças. Existe esse recorte, existe esse olhar. Quando Fonchito descobre que é quase impossível alcançar a Lua, ele fica pensando que está tudo perdido, ele fica desanimado, ele fica triste. E assim também nós, né? Diante de tantos casos, de tantos desafios, de tantas perplexidades, às vezes a gente se sente tão desanimado, a gente fica meio como o Fonchito, querendo desistir de tudo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso aí eu não vou dar conta, eu não sei mais por onde caminhar. Mas ele não desiste, né? Ele continua a olhar para o céu. Talvez se ele tivesse uma escada tão longa que alcançasse a Lua, né? Quem sabe ele conseguisse trazê-la até a Nereida. Mas isso era impossível. Mesmo sabendo que era impossível usar a escada, ele ficou descobrindo, foi tentar descobrir qual o instrumento, qual o mecanismo, qual a forma para atingir o seu objetivo principal. Então, é uma provocação que a gente faz para aqueles momentos em que a gente fica sem saber por onde começar. Mas a gente não desiste, né? E aí, olha que interessante essa ilustração, que é uma das que eu acho riquíssimas nesse livro, né? O desânimo não deixa de fazer Fonchito abrir a janela para contemplar aquilo que ele está buscando, né? E existe nessa ilustração as flores que estão desabrochando, flores que foram regadas pelo pai do Fonchito. Então, olha que interessante como que o desânimo não pode tirar da gente essa possibilidade de abrir a nossa janela para a luz entrar, de abrir a nossa janela para contemplar aquilo que é belo. E a gente está vivendo uma realidade tão cruel, uma realidade tão difícil de ser encarada, que às vezes a gente deixa de despertar o olhar para as coisas mais simples da vida. Eu queria chamar a atenção para essa parte da história em que Fonchito descobre a possibilidade de realizar aquilo que parecia impossível. No momento em que ele vê o reflexo da lua que Nereida quer, né? Ele vê o reflexo dessa lua aos pés dele, num balde de água. Então, olha que bacana, né? E todo mundo na vida já teve um momento desse em que a gente descobre que eu vou conseguir, porque eu busquei e eu estou encontrando uma pista, uma solução. Quando ele chega na hora do recreio para falar com a Nereida, aí ele já vai, né? Todo, né? Já está feliz da vida, já sabe como conquistar. E a primeira resposta de Nereida é o quê? Quando é que eu posso ir na sua casa? Nunca, nunca. E aí, essa história nos mostra um pouco que o nunca, né? É uma palavra que precisa ser pensada, especialmente nas relações de vulnerabilidade, né? Porque o nunca é aquela palavra que a gente tem que ressignificar, né? E aí a própria Nereida fala, olha, você pode ir a não ser numa quinta-feira. Aí eu vou deixar uma provocação, né? Quem é essa família, né, que a mãe sai à noite, o pai sai também à noite, e Nereida nem sequer consegue pedir permissão para Fonchito ir à casa dela. Como é que será que está o diálogo da Nereida com essa família, com esse pai, com essa mãe, né? O que será? Será que tem algum mistério aí? Será que esse medo que Nereida tem de contar de um beijo do pedido de um beijo, será que esse medo que ela tem de se aproximar dos pais esconde alguma questão? O que será? E aí eu quero chamar a atenção de vocês também para essa parte da história em que a estrela se apresenta na frente da lua, né? A estrela representa aí a contemplação de uma realidade que está se apresentando para ele. A lua está lá, mas antes de deslumbrar a lua, ele deslumbrou lá as estrelas, né? E ele viu através daqueles pequenos brilhos que seria possível realizar o desejo de Nereida e também o seu desejo. E aí é uma parte interessante da história que eu queria chamar a atenção de vocês, é um pouco o que a gente propõe no nosso curso, né, através do nosso trabalho, que é o momento em que Fonchito ele não vai sozinho descobrir como é que ele vai trazer a lua até Nereida. Ele chama a Nereida para participar com ele, a importância da parceria. Ele fala, vai lá, Nereida, pega um recipiente que possa colocar água, né? Nereida participa da busca do desejo realizado. E aí, quando ele fica movimentando
o balde, o melhor momento para que ele possa captar a Lua por inteiro, é muito o nosso fazer. O nosso fazer de descobrir qual o melhor lugar, qual o melhor momento, qual o melhor ângulo, qual o melhor equipamento, qual a melhor orientação, né? E aí, a parte linda, né? Quando Fonchito, ávido por um beijo de Nereida, espera primeiro que ela contemple a lua e ela realize primeiro o desejo dela, para depois ele realizar o dele. Então, que cuidado, né? Que singeleza numa atitude simples de quem espera o outro ser feliz para depois encontrar a felicidade. E aí, né, a história mostra, né, a ilustração da Marta Chicote traz um balde, né, transbordando de amor. Vocês estão vendo aí, né? O beijo que Fonchito tanto queria tem esse balde, né? Tem esse balde que transborda amor. E é um amor que é fruto do consentimento. Fonchito não forçou a barra, Fonchito não exigiu, Nereida exigiu. Fonchito não, ele soube esperar o momento de realizar o desejo e dar um beijinho em Nereida. Então, o nosso curso, né, o nosso trabalho, traz um pouco essa abordagem. A minha disciplina e o módulo que eu ministro no curso traz um pouco essa representação da infância dentro das histórias. Dentro do curso, como a gente tem 4 aulas, a gente escolhe algumas aulas para trabalhar um conto de fadas. Para quem vai fazer o curso pela segunda vez, fiquem tranquilos que a gente vai trazer um conto novo, né? No último curso, a gente trabalhou com Chapeuzinho Vermelho, Pele de Asno. Nesse curso, a gente vai trabalhar com outros contos de outros autores, né? E queria terminar a minha fala aqui, para passar a palavra para outros colegas, dizendo isso, né? Que há esse cenário aí que precisa ser visto, que a gente precisa olhar para essas relações intrafamiliares, abrindo a cortina, né? Não mais escondendo aquilo que muitos querem que não seja contemplado. A gente está aqui, sim, para descortinar, mas não é um descortinar só para olhar por olhar. É um descortinar para descobrir novas possibilidades da Lua entrando, da Lua que simboliza brilho, força, recomeço, fases, né? E a nossa proposta aqui, o meu convite, é que a gente seja esse balde de água cristalina que reflete a Lua. Porque a gente só vai compreender o fenômeno da violência quando a gente começar a discutir e debater as relações não violentas. A gente precisa acreditar que é possível entender as relações intrafamiliares, sociais, culturais, como uma forma de amor e respeito. Tá? Essa foi a minha contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu acho que é só uma pista daquilo que a literatura pode fazer com as nossas emoções e de como que a gente pode, através de uma história, fazer provocações daquilo que precisa ser discutido. É isso. Vou passar a palavra para a Maria Luísa, para ela dar continuidade à nossa roda. Depois, no finalzinho do encontro, a gente fala mais um pouquinho. Só vou falar uma coisa. Eu vou sugerir, como as pessoas estão com o microfone fechado, vocês podem se manifestar com as reações aí. Bota um coração, bota um sorriso, que a gente vai saber se vocês gostaram ou não. Para a gente vai ser bom. Pois então. Então, Cláudia, parabéns, sempre nos emocionando. Eu falo que a Cláudia é uma encantadora de alunos e alunes. Ela sempre convido ela para falar primeiro, e falar depois dela é uma responsabilidade, né? Então, eu queria dizer que nós vamos deixar os últimos 30 ou 40 minutos para vocês se manifestarem, tá bom? Pelo chat, nós temos aqui a Gabriela, que é a nossa monitora, que nos ajuda. Eu também li um pouco o chat enquanto a Cláudia falava, e muita alegria mesmo ver pessoas que eu vi uma vez só, nos lugares em que eu tive, fora do Rio, aqui no Rio, em sala de aula, enfim, muito, muito bom mesmo. E
Eu agora gostaria de apresentar para vocês, parabéns, Cláudia, mais uma vez, e eu agora queria apresentar para vocês a nossa queridíssima Camila Fernandes. A Camila, eu conheci a Camila, é sempre bom a gente lembrar, né? Eu conheci a Camila, ela falando, palestrando no evento do Fórum Permanente de Direito de Família e Sucessões, da qual eu sou membro, e esse é um espaço muito importante, mas é um espaço muito formal, né? Um espaço da Escola da Magistratura e tal, e quando eu vi a Camila lá com aquela fala totalmente peculiar, diferente da fala normativa do direito e tal, dos operadores do direito. Eu falei assim, nossa, eu vou atrás dela. E aí descobri a Camila e passei a ler os textos dela. Os textos dela passaram a ser uma referência para mim no meu trabalho, né? Porque eu não falei no início, mas eu sou assistente social, aposentada do Tribunal de Justiça, além de professora aqui da PUC, e eu trabalhei no Tribunal de Família de Justiça, eu trabalhei basicamente com famílias em situação de litígio, né? E hoje em dia eu ainda faço algumas perícias, mas meu trabalho maior mesmo é como professora. Então, eu passei, Camila passou a ser uma referência para mim e foi muito, muito. E hoje eu tive, desde o ano passado, tive o prazer de poder contar com ela nesse curso. Então, esse curso abriu essa possibilidade da gente trabalhar juntas nessa proposta aqui, né? Então, agora a palavra é toda da Camila. Olá, pessoal, boa noite. Eu fico super já assim emocionada, né, de ser apresentada desse jeito, com tanto carinho, assim, com tanto apreço. Como a gente tem pouco tempo, né, para falar, porque a ideia aqui também é ouvir vocês. Então eu não vou também assim retribuir a contento a rasgação de seda, mas só para dizer, né, que é uma alegria para mim estar aqui de novo, né, na segunda edição do curso com a Maria Luísa, que tem uma trajetória incrível, extremamente competente, né, na justiça, na área da criança e adolescência. Assim, eu me sinto num espaço de privilégio mesmo, de poder estar novamente com vocês, né? Não só a Maria Luísa, mas uma equipe, assim, a gente é suspeita, né? Mas é uma equipe que tem muita experiência, né? Experiência com a política pública, experiência com as instituições, experiência com casos que são casos difíceis, porque a gente sabe, né, que todo mundo que está aqui, todo mundo que chega, né, num curso como esse, é porque quer pensar junto, né? Às vezes está isolado na instituição, às vezes não consegue um apoio da própria equipe institucional, às vezes não consegue sensibilizar o gestor, o diretor, uma rede, né, montar uma rede de atenção a essas crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. E a gente sabe que são poucas as pessoas, né, poucos os profissionais empenhados de fato em intervir numa realidade que é uma realidade tão complexa. Então, isso para dizer, né, agradecer a Maria Luísa por essa apresentação, por essa introdução à minha pessoa, né, é o carinho igualmente, e eu vou falar assim um pouquinho, né, da minha trajetória e um pouquinho assim do que a gente vai apresentar no curso, nas minhas aulas e ao longo do programa também, tá? Para quem não me conhece, eu fiz serviço social na UF, trabalhei com política pública, com direitos humanos e criança e adolescente. Então, assim, tenho aí uns 8 anos, 10 anos de experiência com política pública, né, com assistência social, com a pauta dos direitos humanos, com a questão da criança e adolescente. Depois eu fiz o mestrado e doutorado em antropologia e durante essa trajetória eu trabalho com maternidade, com situações de favela, né, contextos de favela, com raça e com circuitos de cuidado. Então, pensando, né, como que as crianças são cuidadas e como que são feitas estratégias de cuidado, né, redes de proteção ou de ausência de cuidados também, né? Quando a gente fala de cuidado, a gente também está falando de falta de cuidado. E aí, minha pesquisa, né, a trajetória, assim, bem resumidamente, é focada nesses temas.
Então, assim, eu sou um pouco assistente social, um pouco antropóloga, um pouco blogueirinha também, que vocês vão ver que eu adoro falar. Eu estou animadíssima. Quando eu estava olhando aqui para o lado, gente, é porque eu estou falando para o iPad e eu estou vendo vocês em outro computador, né? Porque a minha filha está usando o meu computador. Só para vocês verem assim, entenderem por que eu olho para dois lados, tá? E durante o conteúdo, né, do curso, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar muitas das coisas que apareceram condensadas, né, na história da Cláudia, né, que é uma metáfora, né, que através da literatura ela condensa diversas questões que a gente pretende desenvolver durante o curso, que é a questão da vulnerabilidade, então pensar como que o problema da vulnerabilidade ele é abordado a partir de diferentes contextos. Então, a gente tem o contexto estadunidense, o contexto europeu e o contexto brasileiro, são exemplos. E ano passado, a gente pôde contar com uma turma, né, que é essa coisa, o pouco positivo, né, da pandemia, é a gente poder estar em vários lugares e várias casas ao mesmo tempo. Então, a gente teve uma turma, foi uma turma que tinha gente do EPOC ao Chuí. Então, assim, as pessoas, a partir das suas próprias realidades regionais, também puderam trazer, né, a concepção, o sentido da vulnerabilidade. Então, além desses diferentes contextos históricos, sociais, com relação à vulnerabilidade, a gente também pôde contar com a participação e com a experiência dos profissionais, porque também esse curso, né, a gente acredita muito nisso, que é um curso que ele se nutre a partir do saber de vocês. A gente está aqui para compor a partir do saber de vocês. Tem muita troca, né, durante as nossas oficinas, as nossas aulas. As pessoas contam casos, a gente discute esses casos. E um outro tema que também a gente aborda é a questão dos cuidados e das moralidades em torno dos cuidados, porque a vulnerabilidade, né, assim, pensando de uma perspectiva antropológica, existem diferentes formas de se conceber os sujeitos vulneráveis ou não. Existem diferentes formas de se abordar situações que podem ser consideradas como negligência, como abandono, como violência. Então, isso são situações que a gente deve olhar caso a caso. Então, ao longo do curso, a gente vai, ao mesmo tempo, refletindo sobre o que a gente entende sobre vulnerabilidade a partir de cada caso e a partir dos trabalhos que a gente já tem produzido sobre isso. E, em segundo lugar, como que a gente pode pensar em estratégias de cuidado, né, que estejam ancoradas dentro da realidade da instituição, dentro da realidade das pessoas, né? Como que a gente pode pensar numa prática que seja reflexiva e que, ao mesmo tempo, dê conta dessa intervenção com populações que possuem uma realidade, né, material, uma realidade econômica e uma realidade atravessada por marcadores sociais de diferença, de raça, de gênero, de território. Então, como que a gente pode elaborar melhor, né, essa intervenção, que é uma intervenção que não é descolada da reflexão. Então, gente, como eu disse, eu falo muito, eu não quero falar mais porque eu não posso. Quem quiser me ouvir mais, ouvir as minhas colegas, vem fazer o curso com a gente. E eu posso ter certeza, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. A gente se divertiu bastante, a gente aprendeu pra caramba, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência legal para vocês. É isso. Obrigada. Obrigada, Camila. E aí? Parabéns, muito bom. Muito bom mesmo. Maria Luísa, eu queria fazer uma pequena intervenção, que tem muitas pessoas perguntando no bate-papo que curso é esse, que curso é esse. É bom a gente explicar que hoje é só um aperitivo, né? Então é bom você explicar. Então, essa aula ela vai estar gravada e vocês vão ver que eu falei no final, no início, isso são pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde, mas é um curso, vou falar rapidamente outra vez, é um curso de especialização
que é histórico lá na PUC, um curso já de mais de 3 décadas, que com a pandemia nós passamos a oferecer o conteúdo de alguns módulos na forma de extensão. Eu dou uma disciplina sobre abordagens com crianças e famílias, e a Cláudia sobre a representação da infância na literatura. Inês dá aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai chegar mais tarde, então nós nos juntamos, convidamos as outras professoras, Camila, Thaís e Lenilda, e estamos aqui nessa roda de conversa, falando sobre o curso de extensão, né, convidando vocês, deixando, e não a ideia dessa extensão também é não deixar que o interesse e as ideias e o nosso trabalho nesse curso de especialização que acontece no Polo de Caxias, aqui, para quem não é do Rio, Caxias fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então, é esse curso que a gente falou, que a gente está falando. Então, e agora nós vamos... Parabéns, Camila, gostei muito de te ouvir falar. E agora, a professora Ilenilda. Olá, boa noite, Maria Luísa. Pode entrar. Boa noite a todas, todos e todes, né? Aí aos professores. Agradeço em especial aí a Maria Luísa, né? É uma honra, Maria Luísa, estar aqui compartilhando desse espaço de conhecimento, de reflexão. Vejo aí um número assim, significativo, né, de pessoas interessadas em conhecer mais, em aprender mais, a despeito de tudo aquilo que você falou no início, né, de outros compromissos, do cansaço, do dia a dia, desse cotidiano, né, que atravessa e nos traz assim, desafios, né, que nós vamos, a partir desse espaço, né, dialogar sobre isso, dialogar sobre a família. Eu venho de uma experiência Tribunal de Justiça do Rio, né, atuando em vários espaços, mas em vários espaços dentro da instituição. Inclusive lá eu tive o prazer de conviver com a Maria Luísa, trabalhar, trocarmos ideias em tantos espaços, e exatamente aqui colocar a proposta do que um pouco a Cláudia falou, um pouco a Camila falou, porque trabalhar com famílias é um desafio, é um grande desafio, eu diria, né? Atualmente, a minha atuação se dá em uma equipe técnica interdisciplinar civil, nós chamamos de ETIC. Maria Luísa quer falar? Alguém levantou a mão aqui. Então, trabalho atualmente trabalho atualmente em varas de família, em um contexto de litígio, né? E os desafios são, portanto, de várias ordens, né? E ali nós vivenciamos a realidade da escuta de crianças, né? De trabalhar com a criança. E é um desafio, conforme nós falamos, até porque pensar a criança, né, nos remete a pensar a família. E pensar a família, né, uma das instituições modernas que mais sofreram mudanças no cenário contemporâneo, né? A família, enquanto instituição,
é uma das instituições que mais foram afetadas por transformações substanciais e profundas, né, no contexto contemporâneo. E óbvio que isso vai requerer dos profissionais também um aprofundamento sobre a questão. Então, na questão do atendimento, né, da criança, nós vamos encontrar aí esse desafio que está posto, né? Essa criança na família. Que família? Quais são os referenciais? A Camila apontou uma questão aí interessante e importante. É impossível pensar hoje, né, por exemplo, na família e na criança, porque são temas interrelacionados, né, sem pensar na perspectiva, né, de gênero, na perspectiva de racialidade, de raça, né, e na perspectiva política. Então, a política da infância, essa política que nós atuamos, que nós estamos aqui propondo, né, conhecer mais, aprofundar mais, requer também a Cláudia falou em descortinar, requer que nós descortinemos, né, essa realidade contemporânea. A criança, ela está inserida nela, e é uma realidade que vai requerer um olhar para além da janela do Fouchito, né? Nós precisamos, sim. Eu estou hoje, além do tribunal, eu estou mestranda na UERJ, né? E trabalhando um tema, né, que vem exatamente das minhas inquietações no cenário de família, e ali eu tem sido oportunizado essa abertura para que nós possamos pensar a criança, a família, na perspectiva do que está por vir, né? desse devir que nós estamos aí imersos numa realidade. Temos aí à frente, a Cláudia falou da vulnerabilidade, né? Eu acrescento aqui os riscos sociais que autores aí clássicos e importantes da nossa formação, como Castel, como Rosa Valon, por exemplo, vão direcionar análises. Na política social, por exemplo, falar em família, falar em criança, né? Esses temas estão imbricados na política social. Até a própria política, como foi citado, da assistência. E aí é importante, nessa perspectiva de pensar também o lugar das famílias, né? Nós não temos, né, uma perspectiva unânime de família hoje. Que bom, e que vai ser muito bom, esse conceito se alargou, nós precisamos trabalhar, né, com os novos conceitos, com novas perspectivas. Quando eu falo de famílias, eu estou falando de crianças, tá, pessoal? Nosso desafio aqui é pensar nessa conversa, que é uma roda de conversa, né, a abordagem à criança, né? Essa criança, ela está imersa, ela está inserida em uma família. Então, na perspectiva de totalidade, pensar na criança significa pensar na família também, né? E aí nós precisamos, né, nos aprofundar, precisamos na verdade, buscar o conhecimento, por exemplo, das afetações que as famílias têm sofrido e, por conseguinte, a criança, né? Por exemplo, com a questão do ultraconservadorismo. O ultraconservadorismo, né, tem ações na política da infância, afetações sobre a família. É esse o desafio. Nós vamos falar muito
né? Todo o grupo, todos os professores, né? E aqui um recorte, Maria Luísa, Thaís e eu, quando nós formos falar do módulo da criança, em especial, nós vamos ampliar esses horizontes, né? Buscar essas leituras, essas análises, para que possamos, lá no nosso cotidiano, lá no nosso exercício, no atendimento à família e à criança, trazer como a criança da história, né? Trazer elementos, trazer instrumentos capazes, né? De nos trazer possibilidades, né? De atuação profissional, né? Que se implique, né? Na emancipação humana do sujeito criança, na emancipação humana, né, da família e seus respectivos membros. Numa perspectiva como é nossa tradição, né, teórico, metodológico, né, de uma perspectiva crítica, porque muitos são, inclusive, né, na contemporaneidade, os avanços que buscam individualizar a criança e, obviamente, por conseguinte, a família, reduzindo a análise a uma perspectiva individual de culpabilização e moralização dos indivíduos, né? Atuando sobre essa família, nós estamos atuando sobre a criança. E a criança é tudo o que cada um vai falar aqui, né? Então, é assim que nós apontamos a perspectiva do curso, né? Eu vi aqui, eu não lembro o nome agora, mas eu vi que alguém disse, olha, eu estou gostando dessa conversa. Então, nós teremos muito mais espaço para além dessa roda de conversa. Eu convido a todos vocês, todas e todos, né, a ser partícipe dessa ação e dessa conversa, tá bom? Muito obrigada, um abraço e aguardo vocês lá. Bom, oi, Lenilda, parabéns, muito bom te ouvir. Desculpa, eu levantei a minha mão e não coloquei, porque eu esqueci de fazer aquela apresentação, aquela saudação que eu fiz da Camila, porque, como eu disse, nós ficamos assim muito tocadas com a procura que houve por essa roda de conversa, muita gente inscrita, pessoas que nós não víamos há muito tempo, pessoas que nos seguem assim por amizade, enfim, E eu gostaria de contar aqui, assim como eu contei da Camila, como eu conheci a Helenilda. Eu me lembro da Helenilda a primeira vez quando nós entramos para o Tribunal de Justiça. Nós fizemos uma semana de, como chama, preparação, é um curso promovido pelo tribunal, né, para nos capacitar, entrar no tribunal, começar a trabalhar, né? Então, eu conheci a Helenilda aí. Não chega... Luísa, era PIF, Programa de Integração Funcional. Pois é. Então, eu conheci, isso foi no ano de 1996 ou 97, por aí, né, que nós entramos no tribunal. Daí para diante, nós nunca trabalhamos nunca compusemos a mesma equipe, mas eu sempre busquei trabalhar com a Helenilda de algum modo. Então, em 2004, nós trabalhamos juntas num curso de extensão também, promovido pela PUC, do sócio jurídico, junto com a Inês também, né? Foi um curso que durou uns 2, 3 anos e foi a primeira vez. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu convido a Helenilda, e ela sempre, apesar de ser uma profissional ocupadíssima, porque também é professora e agora está fazendo doutorado, ela sempre aceita, ela sempre dá um jeito de colocar na agenda dela
A Ilenilda, nós temos um perfil profissional muito semelhante, também trabalhamos com famílias em litígio e trocamos muito. Então, é um prazer ter a Ilenilda aqui. Tá? Então, obrigada, Ilenilda. É recíproco. Então, agora eu vou apresentar outra querida, né, outra colega muito querida, assistente social do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Tá? Também vou contar como eu conheci a Thaís, porque ela estava fazendo a dissertação de mestrado dela sobre sobre alienação parental, e como eu tinha algumas publicações sobre o assunto, ela me mandou um e-mail, e eu me lembro que eu estava em Santa Catarina, dando um curso lá no TJ, quando eu abri o e-mail e vi, naquela época não tinha o WhatsApp, e a partir daí nós passamos a ter muitas trocas. Eu fui fazer uma capacitação lá no TJ do Espírito Santo com a equipe, depois fui das bancas dela de mestrado, já escrevemos juntas, publicamos juntas um artigo sobre alienação parental, gênero e construção social, e agora eu tenho o prazer de ter a Thaís aqui fazendo parte desse corpo docente. Então, Thaís, agora a palavra é toda sua. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Oi, Thaís. A Thaís não está aí, não? Thaís. Ela está tentando conectar o áudio. Enquanto a Thaís se organiza ali no áudio, a gente aproveita para reforçar o abraço carinhoso, tantos alunos queridos, né, Maria Luísa? Alunos até já da especialização aqui. Não vou citar nome de ninguém. Ai, Thaís chegou. Foi bom, Thaís, que enquanto você se organizava, a gente dava um abraço aqui virtual nas dezenas de alunos e ex-alunos nossos que estão aqui. Fique à vontade. Para todo mundo. Pronto, Thaís, agora é com você. Tem que aproveitar esse momento, né, para dar os abraços virtuais. Só pode ser virtual por enquanto, né? Nossa, mas eu estou muito feliz de ver muita gente que eu amo aqui de verdade, que a gente trocou muito. E agora eles amam vocês também, que eu estou acompanhando o chat. Tem um pessoal aqui muito amor para dar aí para vocês. Estou só acompanhando aqui. Deu um probleminha, não sei porque não estava, né, abrindo meu áudio, mas obrigada, né, Maria Luísa, pela apresentação. Acho que ficou claro, né, para as pessoas. Estou ouvindo alguém com áudio. Obrigada. Agora. Então, vocês perceberam, né, gente, que quem laçou Maria Luísa fui eu, né? Não foi ela que me laçou, fui eu que lacei ela, né? Porque eu procuro, como ela falou, né, com a minha inserção no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como ela disse, né? Eu sou assistente social desde 2012, né, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E como eu me inseri, né, num setor no qual a gente lida com múltiplas demandas, né, de varas de família, de varas de violência doméstica contra a mulher, de infância e juventude, né? A gente atende processos também de curatela, né? Que, no caso aqui, não tramita propriamente na vara de família. Então, são múltiplas demandas. E uma das demandas, então, que me chamava a atenção, que a gente sempre parte desse incômodo, né? Tem alguma coisa te incomodando, algum tema ali que te interpela e que você fala, tem que procurar um pouco mais, tem que estudar um pouco mais, tem que entender um pouco mais disso que eu estou sendo chamada a tratar, né? A falar, e cujo posicionamento a gente acaba determinando a vida das pessoas, né? E aí a alienação parental aparecia com muita força, com muita frequência, e na vara de família, né? E eu ia buscar e encontrei algumas produções dela, como ela disse, né? Então comecei aí a fazer o contato,
a gente começou a trilhar esse caminho juntas, né? A gente está sempre produzindo, sempre pensando, sempre trocando muita coisa. E ela tem esse poder de agregar, né? Aí já falou, não, Thaís, vem, né, com a gente aqui para o curso, para você falar um pouquinho a partir desse lugar, né? De quem está no Tribunal de Justiça, de quem está atendendo essas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Atendendo as crianças nessa situação de vulnerabilidade. E eu queria só me apresentar um pouco melhor para vocês, dizer que, assim, que eu já trabalhei, né, com outras questões. Eu vi aqui no chat que alguém falou que trabalhou ou trabalha, né, acho que mais uma pessoa até com população em situação de rua, então eu também já trabalhei com população em situação de rua, que é certamente um trabalho bastante desafiador, né? E tudo que a gente vai trabalhando, né, ao longo da nossa trajetória profissional vai compondo, né, o profissional que a gente é. A gente não se faz só, né, porque hoje estou no tribunal e então sou assistente social do tribunal com esse olhar restrito, né, a questão sociojurídica. Não, a gente, né, vai se compondo através de toda essa trajetória. Então, eu tenho essa trajetória, né, na política de assistência social. Trabalhei aqui na capital, Vitória, com população em situação de rua, e tive um período muito breve de experiência mais na área de gestão, mas foi bem breve, e logo depois fui para o tribunal, onde já estou há quase uma década, né? O tempo voa. E nesse trabalho, a gente, como eu disse, né, a gente é convocado, colocado nesse lugar, né, de falar sobre essas famílias, sobre essas crianças, de entrevistar essas crianças, né, de entrevistar essas famílias, de estar, né, de fazer visitas a essas famílias, né, e nos colocarmos nos processos judiciais. Nos pais, muitas vezes a gente necessita também dessa articulação com as políticas sociais, né? Com certeza aqui que temos muitos profissionais, né, de diversas áreas do saber que atuam nos CRAS, nos CREAs, né, nos conselhos tutelares, que são aí a linha de frente recebendo, né, as denúncias de violação de direitos de criança e adolescente. Então, assim, certamente vai ser um curso no qual onde a gente vai poder aprender também muito, né? Que considero que eu estou sempre aprendendo nessa troca. A minha proposta é estabelecer, né, um diálogo mesmo com vocês, pensando um pouco, né, o conceito de vulnerabilidade, os seus limites, as suas possibilidades, como que ele se constrói historicamente, né, como que ele se insere historicamente nas políticas públicas, né, como que é esse diálogo também com o sócio-jurídico, né, a chamada área sócio-jurídica, são os ministérios públicos, né, defensorias, os tribunais de justiça, né? Então, como que é essa interlocução, né, pensando na ideia da vulnerabilidade, pensar como as colegas também já trouxeram, né, de que famílias nós estamos falando, né? Nós falamos de famílias, né, no plural, né? A gente enxerga uma pluralidade de possibilidades, né? Ou a gente ainda fica preso naquele ideal heteronormativo de família, né? Homem, mulher, os filhinhos, né? O cachorrinho, né? Tem uma música que fala assim, o marido, a mulher e o filho e o cachorrinho. Ou a gente já consegue, né, expandir nosso olhar e trazer isso para as nossas produções, trazer isso para as nossas intervenções para essas famílias, né? A gente quer fazer um pouco esse percurso, falar um pouco, né, da questão mesmo a partir do instrumental, né, das visitas, das entrevistas, né, então compartilhar um pouco com vocês, né, as nossas compreensões, as nossas leituras sobre essas questões. E aí, ouvindo a Cláudia, né, apresentar aí o Fonchito, que é uma história muito linda, conheci através dela, e Fonchito, do que eu captei da história, Fonchito nos convoca a pensar uma outra forma de fazer, né? Ele não estava vendo muito jeito ali de resolver, de trazer a lua, né, para a menina, mas ele encontrou uma outra forma de fazer, né? Então, acho que é isso, acho que a gente está aqui porque a gente também quer pensar nessa outra forma de fazer. Há uma outra forma, né? Há uma possibilidade, né? Que caminhos são possíveis, acho que o aprendizado, né? Quando a gente se coloca para estar aqui, para ter esse aprendizado, essa troca, nós estamos como Fonchito aí buscando alternativas, né? Buscando outros caminhos.
E também conduz Conchito, né? Ele convida a Nereida para participar, né? Foi isso, Cláudio? Ele convida a Nereida para participar daquele momento, né? De como seria feito. E aí eu fiquei pensando, a gente chama, né, as pessoas que a gente atende, a gente chama essas famílias para pensar, a gente chama essas crianças, né, para tentar compreender e para pensar junto, ou a gente já vai também com uma expectativa, com uma leitura, né, com um a priori, com uma visão, né, já definida, não vai dar certo, essa família não adere, não tem muito isso, gente? Quem nunca ouviu, né? Essa família não adere, o serviço está lá, mas ela não vai, é difícil, e é difícil mesmo, né? A gente lida com situações que são muito difíceis, né? Mas a gente está aqui para pensar, né? Acho que é porque a gente entende que é possível, né? E que a gente vai nessas apostas, são apostas, né? Ético-políticas que a gente tem enquanto profissionais, dentro dos nossos limites institucionais que existem, né? Mas acho que é dentro dessa proposta também, né? Como disse o Conchito, de buscar alternativas, né? De pensar que essas pessoas também podem falar, devem falar, né? De si, sobre o que vivem, né? Sobre as suas condições de vida, né? Sobre o que, para a gente poder refletir o que é essa situação de vulnerabilidade, e também nos desprender, acho que um pouco dos preconceitos, né? Que a gente vai, às vezes, com muitos preconceitos, né? A gente que trabalha na área sociojurídica, a gente tem ali um processo, né? O que chega nas áreas de família, então isso é muito recorrente, o que chega é o que o advogado ou o defensor, né? Coloca no papel. Às vezes aquilo ali já dá uma impressão para a gente, nesse é meio negativo, falar isso aqui, não sei, né? Já vai com algumas concepções. E quantas vezes, gente, infinitas eu posso dizer, que quando a gente vai começando a intervir, né, e vai começando a estabelecer um processo de escuta um pouco mais atento, com calma, dentro do que é possível, porque a gente sabe que tem os prazos e nós somos sempre convocados, né, a estar cumprindo esses prazos, mas dentro daqueles limites que a gente vai estabelecendo esse processo de escuta, a gente vai desconstruindo, inclusive, questões que estão, né, muitas vezes lá nas petições, nas contestações, né? E dizer também do quanto é desafio, né? Do quanto é desafiante estabelecer muitas vezes com as pessoas, e acho que aí principalmente nesse espaço, né? Tribunal de Justiça, né? Olha, é a justiça, né? Olha o nome, é a justiça. Então, assim, aquilo que ficar decidido, quantas vezes a gente ouve, né? Que o juiz decidir para mim, tá bom. O que ele disser é o certo. Então, assim, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Com esses sujeitos, muitos em situação de vulnerabilidade, né? E compreendem que essa pessoa que está lá nesse lugar, e a gente também nesse lugar de saber, né? Nesse lugar do técnico, né? Quantas vezes que a gente olha, é o técnico, assistente social que chegou, né? Ou é o psicólogo, né? Acho que muitas equipes no Brasil têm pedagogos também, né? Aqui não é a nossa realidade, é basicamente assistentes sociais e psicólogos. Mas como que muitas vezes a gente tem esse lugar também no imaginário, né? Primeiro, como disse a Maria Luísa, de busca da verdade. Né? De busca da verdade absoluta, é aquilo que você disser, é o que está dito. E, infelizmente, muitas vezes é mesmo, né? Se você diz que aquela família, ou que aquela mulher, ou que aquele, né, pai não exerce o cuidado, né? Aí pensando um pouco nas provocações de Camila, que eu sou suspeita para falar, porque eu também sou aí do grupinho de Maria Luísa, leio bastante, gosto muito das contribuições sobre o cuidado, né? Sobre essa circulação de crianças, pensar, né? Isso, principalmente, é quando a gente pensa em várias de família e várias de infância, né? E jeitos de cuidar, que é uma discussão que ela faz, que é importantíssimo. Já estou dando umas sugestões aqui, gente, para vocês irem, né? Animando aí, procurando na internet umas referências. Então, essas discussões sobre jeitos de cuidar, né? Isso é essencial no nosso trabalho, né? Quando a gente atende na vara de família, constantemente as pessoas estão ali levando os questionamentos, interpelando os jeitos de cuidar do outro, né? Então, quando a gente vai para a vara de infância, a gente vê uma vulnerabilidade, muitas vezes mais no sentido econômico, né? Do não acesso, ou do acesso
limitado, né, ali aos recursos, né, tem esses recortes, né, a gente consegue verificar, acho que os colegas que estiverem aqui de tribunais podem falar, né, se concordam, se percebem isso também, mas percebo que tem um pouco isso, né, vara de infância tende a ter uma vulnerabilidade, um questionamento desse cuidado mais pela via da vulnerabilidade econômica, né, de uma não adesão ao serviço, né, não vai ao CREAS, não vai ao CRAS, o Conselho Tutelar está sempre visitando, aquela família, a família entre aspas, né, muitas aspas aí, gente, problemática, né, e que não adere a nenhuma proposta, né. E na vara de família, pensando assim, muitas vezes não é isso que comparecem questões mais da ordem relacional, do questionamento do cuidado, é muito por essa via que Camila fala de uma forma muito bacana, né, sobre os jeitos de cuidar, e eu me referencio bastante. Mas é isso, gente, dizer que eu quero fazer um pouco essa caminhada com vocês, eu vou ter uma aula em dezembro, salvo engano, dia 1º de dezembro, a gente quer fazer um pouco essa trajetória, fazer essas provocações, ouvir vocês, eu espero que vocês estejam lá, para contribuírem comigo também, né? Assim como eu espero, né, poder compartilhar com vocês, tenho certeza que vocês vão compartilhar enormemente comigo. Agradecer o convite, um prazer enorme fazer parte desse grupo aqui tão maravilhoso. Obrigada, né, Maria Luísa? Obrigada a todos por me ouvirem. A gente se vê, espero vocês. Um abraço. Muito obrigada, Thaís. Tem muitos comentários aqui que depois nós vamos responder todos na medida do possível, né? Aquilo que tiver ao nosso alcance. Foi muito bom a sua fala. Eu vi que a sua fala deixou as pessoas muito com muita vontade de intervir e de se expressarem também, porque você tocou direto na questão da intervenção mesmo, né? Então, gente, essa questão, né? Porque eu vou falar um pouco do que eu penso sobre essa questão das abordagens e como esse curso de especialização em crianças e famílias, atendimento a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, que é um desdobramento desse curso, né, do qual esse curso é um desdobramento, o quanto, na medida em que eu fui dar aula também num curso de especialização em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, eu pude perceber como faltava, né, na minha intervenção profissional com famílias, pensar a questão de gênero. Tá? Vocês devem falar, nossa, mas que absurdo. O fato é que o trabalho, né, o trabalho profissional, ali, o cotidiano profissional, ele nos envolve de uma tal maneira, né, ele nos exige, né, muitas intervenções que muitas vezes não tem nem a ver diretamente com a nossa formação profissional, temos que fazer a tarefa burocrática que envolve todo o nosso trabalho, enfim. O trabalho profissional ele é muito pesado e ele, às vezes, nos dificulta, nos impossibilita de pensar criticamente onde é que nós estamos intervindo, né? Então, eu, no meu trabalho em vara de família, né, eu sempre me preocupei muito com a questão da criança, né? E sempre me incomodei muito com as expectativas que os adultos têm no litígio de família, de esperar que a criança vá dizer a verdade sobre a situação da família, né? Isso é, no mínimo, uma situação bastante cruel para uma criança ter que falar a respeito do que se passa na casa dela, né? Quando ela sabe que as pessoas que ela mais ama, que são os pais e a mãe, estão numa situação de litígio. E, por outro lado, os operadores do direito,
eles têm muita expectativa, e eu acho que isso recai até mais sobre o psicólogo, né, de que o profissional que está ali, ele diga a verdade sobre a criança ou sobre a família. Tá? Essa é uma situação muito desconfortável para o profissional, e como é que nós podemos enfrentar esse desconforto? Eu acho que nos capacitando, nos tornando profissionais mais críticos, né, para que a gente possa falar dessa expectativa que além de ser irrealística, é cruel com relação às crianças que estão envolvidas numa situação de litígio. Né? Esse é o exemplo da minha realidade profissional. Então, quando eu fui dar aula também num curso de especialização em violência contra a criança, contra a mulher, eu pude ver esse outro lado. Né? Nós sabemos que as mães, as mulheres, elas são objetos de um escrutínio muito grande da sociedade. E quando chega no judiciário, né, a começar pela mãe alienadora, mãe que aliena, aquela maldosa que não quer que o filho veja o pai. A gente sabe que isso acontece, mas a gente sabe também que muitas vezes, principalmente depois da guarda compartilhada e da lei da alienação parental, que muitas vezes a mulher que tem uma medida que é favorecida por uma medida protetiva, que o ex-companheiro ou ex-marido, pai dos filhos, saiu de casa por uma medida protetiva, ela tem que continuar negociando o cotidiano dos seus filhos com quem? Com o seu algoz. O pai dos filhos dela é também o seu algoz, é alguém de quem ela já sofreu muita violência. Então, não é questão de polarizar, de dizer, não, as mulheres são boas, os homens são ruins, ou o contrário, não, mas como é que a nossa sociedade coloca a mulher nesse papel e o homem no outro? Né? A quem isso serve? Né? A quem serve essa ideia completamente imprecisa do melhor interesse da criança? O que nós entendemos por melhor interesse da criança? É muito complexo falar em melhor interesse da criança, né, no estado mínimo, né, no estado que não cumpre as suas obrigações básicas com relação à infância, né, e as famílias, e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu vi aqui no chat que tem muita gente que trabalha com população em situação de rua. Né? Imagino, né? Eu já trabalhei com população em situação de rua, mas em instituição, numa casa onde as meninas em situação de rua frequentavam essa casa. Tá? E o quanto essa é a expressão mais brutal da vulnerabilidade, né? Como chegar até uma criança que está na rua? Né? Como acessar uma criança sem rotulá-la? Porque o perigo de ver o fenômeno, né, é nós nos colocarmos na posição de rotular, na posição de atender à demanda da instituição, que é de dizer a verdade sobre as famílias e crianças. Não, nós não estamos aqui para dizer a verdade. Nós estamos aqui para apontar, né, para a utopia, como a Cláudia tanto nos remeteu com essa história. Nunca, em tempos tão sombrios como nós vivemos hoje, falar de utopia é importante. Falar do impossível, que é preciso, é disso que nós falamos.
É aí que nós operamos, né? É no impossível, em situações difíceis, é onde ninguém quer ir, é nos lugares sombrios que nós trabalhamos. Então, gente, são 8h25, falta apenas 35 minutos. Eu acho que talvez fosse bom agora nós começarmos a responder as perguntas, tá? Como é que a gente... Então, vamos... Maria Luísa, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho aqui anotado todas as questões. Sim. E eu acho que o chat está sendo um reflexo dessa discussão. Só comentários maravilhosos, parabenizando todas vocês, e dizendo que a reflexão é simplesmente maravilhosa e o quanto que os participantes dessa roda de conversa podem entender e trazer essa discussão para o trabalho. Eu posso ter certeza que, pelos comentários, que a gente tem o Brasil praticamente inteiro junto com a gente, e o quanto isso é importante, a gente conseguir unir todas essas regiões e todas essas profissões, até porque temos outras profissões aqui além de assistentes sociais, e o quanto isso é importante para a gente. Então, eu posso começar a falar as questões e aí a gente começa a discussão e o debate. Pode ser? Ótimo. Ótimo. Obrigada. Nada. Vamos lá. A Monique, ela nos perguntou sobre... Ela gostaria que as professoras comentassem sobre a nota técnica número 2 de 2016 do SNAS-MDS, da relação do SUAS com o sistema de justiça. A Monique, ela trabalha no CREAS. Vocês preferem que eu pergunte de cada vez e aí todo mundo discute? Pode fazer 2 ou 3, tá? Tá bom. Pode fazer 3, tá? E aí depois a gente vai... Ok. Depois da pergunta da Monique, a pergunta do Jomar. Gostaria que as professoras falassem um pouco sobre o depoimento especial e escuta especializada e o que mudou com a implementação da Lei 13.431 de 2017. A Júlia, ela pediu algumas referências de leitura sobre o tema abordado na nossa roda de conversa. Então, acho que a gente pode discutir essas três questões e a gente segue. Isso. Tudo bem. Tá bom. Obrigada, Gabriela. Maria Luísa, eu queria fazer um adendo aí à pergunta do Jomar. Aliás, boa noite, Jomar, um querido nosso. Antes de entrar na questão técnica, né, que ele pergunta sobre a escuta especializada e sobre a importância desse mecanismo, né, da escuta, eu quero chamar a atenção para essa escuta também da arte literária, né, que é o que a gente fez aqui hoje nessa roda de conversa. Como é importante a gente também se abrir para a escuta da palavra literária, da palavra poética, da palavra que encanta, até como subsídio para a gente se preparar para a escuta especializada, né? E eu estou falando isso porque a gente não encontra resistência, né? Não encontra resistência, mas a gente encontra ainda algumas inquietações de algumas pessoas que chegam nos cursos, especialmente lá na especialização de políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher, e onde eu também sou professora e trabalho a representação de gênero e de violência contra a mulher na literatura, e as pessoas às vezes se incomodam um pouco e falam, mas o que a literatura tem a ver com esse tema, né? Então, eu queria só começar fazendo essa provocação, o como é importante a gente se abrir para ouvir, para escuta mesmo, né? Antes de chegar à escuta especializada, a gente aqui parou para escutar a arte literária, a literatura, a palavra que encanta, né? E eu acho que esse é um caminho da gente poder se dar a chance de ouvir, inclusive de ouvir a nós mesmos, né? Porque as nossas vozes também nos falam muito. E aí, quando Camila e Thaís abordam a questão do cuidado e Helenilda fala desse descortinar,
é esse descortinar-se também para nós próprios, né? Então, eu queria só fazer essa colocação. Muito obrigada, Cláudia. Muito, muito bom. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala É claro, nós vamos falar, Helenilda vai falar sobre o depoimento especial e a escuta especializada. Eu orientei um belíssimo trabalho na especialização sobre a escuta especializada. Então, nós vamos falar sobre essa questão, mas a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva de construir, né? de fomentar uma forma de ouvir as crianças para além da construção da verdade. Esse é o nosso paradigma. Tá? Eu acho que a Helenilda poderia falar um pouco sobre isso. Agora, quanto à nota técnica, também é o seguinte: eu me aposentei do Tribunal de Justiça em 2013. Essa nota é de 2016. Tá? Então, eu não estou atualizada nela, tá? Nessa nota, mas eu vou ler e provavelmente a gente vai tratar dela no curso. Tá? Se quiser, Infelizmente, eu não posso... Posso mencionar, posso tá. responder Eu acho que um pouco essa. Posso responder. Isso. Ótimo. Então, Thaís, nos ajuda aí. Já quer que eu falo? Claro! Eu pensei que a Lenilda ia falar. Então, não, depois ela... eu acho que a pessoa que está perguntando quer entender um pouco dessa relação da nota técnica no que diz respeito à relação com o Poder Judiciário, especialmente, né? Pelo que eu entendi, até porque é uma nota técnica que versa um pouco sobre isso, né? Sim, eu entendo que a ideia da construção, né, dessa nota vem até no sentido, né, de dizer para o judiciário, a gente sabe, gente, a gente que trabalha no judiciário, a gente sabe que os profissionais, eles que estão no poder executivo, né, que estão nas políticas, principalmente a de assistência social, constantemente interpelado de várias formas, né? Então, eu entendo que a nota vem também no sentido de dizer assim, olha, não determine, Poder Judiciário, né, não determine determinadas providências, né, quando você se depara com uma dada situação de vulnerabilidade ou de violação de direito. Né? Antes, né, estabeleça um diálogo, né, permita que esse gestor, falando a minha compreensão, né, gente, da minha leitura, do meu lugar, né, claro. Esse gestor da assistência social que diga, né, qual vai ser a inserção, qual vai ser, né, o que vai ser feito, né, em relação a essa pessoa, né? E a gente sabe que recorrentemente a chamada, né, canetada, né? Brasil afora rola canetada, né? Então, eu entendo que é isso, a construção da resolução é bem nesse sentido, né? Desculpa, nota técnica, resolução não, nota técnica. Vem no sentido de dialogar ou de tentar estabelecer esse diálogo com o Poder Judiciário no sentido de que não haja essas determinações a qualquer custo. Eu vou falar, gente, a partir do meu lugar. Eu entendo, eu acho que é isso mesmo, acho que é importante. E aí vocês digam aí a partir dos lugares que vocês estiverem aí também Brasil afora, né? Agora a gente vê que muitas vezes, e eu acho que essa é uma interrogação importante da gente se fazer, essas pessoas, elas acessam, né, esses serviços pela lógica do direito, né, pela ótica do sujeito de direitos, ainda que a gente possa fazer uma crítica ao que é o sujeito de direitos, né, no sistema capitalista, os seus limites, mas assim, essas pessoas acessam, muitas vezes, em muitos casos, elas só acessam quando essas questões também estão judicializadas, né? Porque a gente vê que muitas vezes acontece as pessoas só acessarem as questões que estão judicializadas. Mas eu compreendo que é a dificuldade mesmo de dialogar, né, com um poder que é coercitivo, né? E é o cumpra-se, né? O que a gente chama é o cumpra-se. E esse cumpra-se, ele é complicado, né? Porque é preciso fazer várias mediações aí, né? Os serviços também, né? Dentro daquela localidade, né? É preciso que haja, acho que, um escuta, e seja permitido que a rede faça essa escuta
atenta, né, no sentido de identificar quais são as demandas daquela família, inserir conforme, né, os serviços estão estabelecidos, conforme, né, a tipificação dos serviços socioassistenciais, né, trazem, né? Mas, assim, eu entendo que é isso, que a nota técnica vem nesse sentido de tentar dialogar, até porque ela não pode impor, né? Mas tenta dialogar, dizer para o Poder Judiciário, olha, não determine, né? Converse, dialogue, construa com o gestor local, né? Permita esse diálogo. Eu acho que isso, sim, com certeza é o caminho. E aí a gente pode discutir aí ao longo do curso, nas nossas aulas, se isso realmente tem acontecido, é isso que eu estou falando, né? A provocação para vocês. Ou se muitas vezes as famílias de vulnerabilidade, as crianças, elas só acessam, em muitos casos, quando a questão é judicializada, né? Então, é uma provocação para a gente ir pensando e ao longo do curso aí vocês retomem e vão pensar de novo. Obrigada, Thaís. Acho que está ótimo. É isso mesmo. Eu não conheço essa nota, não, mas eu vou acessar ela para trabalhar melhor com ela. Então, Helenilda, você poderia falar um pouco sobre a pergunta sobre depoimento especial, escuta especializada? Oi, cadê a Helenilda? Helenilda, liga o som. Agora tudo bem? Solta o som, Helenilda. Voltei. Vamos lá, som na caixa, vai lá. Então, antes de falar no depoimento especial, eu gostaria só de complementar um pouco aí também do que a Thaís trouxe sobre as notas técnicas, né? Eu vejo como um documento as notas técnicas dos serviços socioassistenciais, né? CRAS e CREAS. Eu vejo também como um documento que busca dialogar, tá? Como a Thaís disse, né? Essa questão verticalizada do poder, né? Encontra nessa nota técnica, não sei se um limite, mas uma possibilidade de dialogar. Nós podemos, sim, fazer essa parceria, mas colocando as questões próprias da política nacional de assistência, né? Eu vejo especialmente em ações de curatela, tá? Ou ações de curatela, ou em alguns casos de pessoas com deficiência. Aliás, já chega no documento, no processo, já chegam relatórios, né, de CRAS, de CREAS, e dos que eu vejo, dos que eu vi, é o gestor mesmo passando, né? Porque a nota técnica aponta isso, né? De que, não raras vezes, chegava direto para o profissional, aí alguém da assistência poderá dizer melhor sobre isso, ou falar melhor sobre isso, né, do que eu. Mas do que eu vejo nos processos, especialmente de curatela, né, há esse diálogo, há essa troca, e essas informações passadas pela gestão, nunca diretamente pelo assistente social. Também tem casos, né, de psicólogos e que os relatórios são anexados aos autos, mas do que eu vejo, a gente está falando de experiências, né, e cada estado, cada unidade da federação, a diversidade com certeza compõe essa realidade, mas do que vejo, para quem perguntou aí, a política nacional conseguiu ou consegue estabelecer essa forma. Agora, isso não é uma coisa, não é uma realidade, como eu disse, uníssona. Imagino que não deva acontecer da mesma forma o tempo todo, em todos os lugares, né? Estou falando
de uma experiência circunscrita ao que eu vejo. Tá? Então, a política nacional, a nota técnica, conseguiu, sim, dizer, né, eu colocar esse limite, ao menos, do que a minha experiência aponta. Tá bom? Não sei se consegui responder, mas é uma questão da realidade concreta do que eu vejo. Então, passamos da nota técnica para o depoimento especial. Isso. O depoimento, a escuta especializada de crianças, foi, inclusive, tema do nosso curso no período que se passou, né, de setembro a dezembro. Eu fiquei especialmente com esse tema. É um tema, né, por seu percurso histórico, por sua própria história, é um tema bastante controverso dentro das equipes técnicas, né? E aqui eu vi que tem, para além do serviço social, eu vi aqui, se não me engano, advogados, né? Vi pessoas do conselho com formações também diferenciadas. Então, de uma maneira geral, mais abrangente, o serviço social, o depoimento especial, a escuta especial de crianças, né? Inclusive, nós temos aí, recentemente, quem visitar o site do tribunal daqui do Rio vai ver que tem uma menção de que todas as comarcas estão equipadas com salas de depoimento, né, especial. Isso é algo que saiu recente, que a atual administração empreendeu nesse sentido, né, mas é bastante controverso. E aí eu vou falar aqui o foco para o serviço social, especialmente. Para a psicologia, eu vi da pesquisa que eu fiz, né, acompanha o serviço social, né, no sentido de que, inicialmente, né, houve uma... primeiro que o nome era depoimento sem dano, isso surge no Sul, né, com uma proposta bastante específica de um desembargador, da Autoré, e essa proposta se alastra, né, avança para outros tribunais, e há por parte do serviço social, inclusive, não somente o serviço social, mas inclusive, tá? Ou especialmente, há um enfrentamento dessa questão por força de suas próprias atribuições, né? Porque o serviço social, como as colegas disseram aqui, a Maria Luísa disse, né? Nós não atuamos em busca de uma verdade. As análises, na verdade, são de outra ordem, como nós já tematizamos isso em outros cursos, análises, né? E o serviço social se discutia um impedimento ético no sentido das atribuições e competências profissionais, né? Visto que essa modalidade, na verdade, ela compõe um conjunto, né, de um determinado processo, né, que vai produzir prova sobre o autor da ação. E o serviço social, por essa questão ética, né, os conselhos, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de Psicologia se posicionaram contra, tá? Mas esse tema foi avançando, inclusive avançando no CNJ, e mais recentemente, né, primeiro, os conselhos entraram com liminar no sentido da proibição de assistentes sociais. Aí eu estou falando pelo nosso conselho especificamente, né, com a proibição de participação de assistentes sociais no depoimento especial.
mas em que pese isso, o serviço social, né, não há um uníssono, né, e alguns profissionais compreendiam que poderiam contribuir sem que ferisse alguma perspectiva ética, e mais recentemente, né, os tribunais, né, recorreram e, por derradeiro, né, essa liminar foi derrubada, essa liminar, por algum tempo, segurou a participação, mas ela foi derrubada, e aí, hoje, os assistentes sociais que optarem por participar da escuta especializada, não recairá sobre eles nenhum procedimento ético em função disso, né? Então, o que nós temos hoje, né, é exatamente essa questão de que aos profissionais de serviço social e psicologia, e não é por acaso, né, a escolha desses dois profissionais, né, hoje, quem tiver interesse, quem entender, né, que não há nenhum impedimento ético, eles podem participar, e tem, inclusive, cursos de formação para isso. Eu fiz o curso, né, eu queria conhecer, né, para eu estar falando, eu preciso conhecer o que é o depoimento, né? Só fiz o curso, não avancei nesse sentido, né? E aí, como eu disse, hoje é uma realidade, pelo menos aqui no Rio, não sei se nacional, mas aqui no Rio, inclusive com a implantação ou com a colocação de salas, né, em todas as comarcas, e os profissionais que se sentirem habilitados e não tiver nenhuma questão ética no entendimento deles, eles estão participando. É esse o quadro geral né, em relação ao depoimento especial. Esse é um resumo breve, né, porque, na verdade, conforme as aulas que nós tivemos, tem todo um percurso, né, uma caminhada, uma passada histórica, né, que vai apontar, né, essas resistências, né, que o serviço social e também o Conselho de Psicologia apresentaram, mas que, por fim, esses profissionais podem, sem uma consequência de ser de um processo ético, podem atuar. É esse o quadro hoje. Tá bom? Não sei se respondi, mas estou aqui para acrescentar, se não ficou claro. Eu achei que ficou ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi bem clara. Você tem uma experiência bem grande, né? A gente tem uma experiência bem grande na instituição, exatamente onde essa questão do depoimento especial ele se desenvolve de forma mais concreta, né? Enfim, muito bom. Obrigada, Elinilda. Maria Gabriela, tem mais alguma questão? Vamos lá. A Júlia pediu algumas referências de leitura sobre o tema abordagens com crianças e famílias, e a Débora pediu... a Débora é graduanda de serviço social e achou muito interessante a atuação de vocês, e pediu para que vocês deixassem os seus contatos, caso vocês se sentirem confortáveis. A Maria Luísa já deixou no chat, que eu vi, e ela pediu para vocês deixarem os contatos, e a Júlia pediu para que vocês passassem algumas referências sobre o tema. Bom, eu vou... Júlia
Obrigada, Gabriela. Júlia, como eu deixei meus contatos aí, você pode me mandar e-mail que, na medida que e me diga o que exatamente você quer, que eu te respondo, posso fazer uma indicação. Mas todas e todos estão convidados para ingressar no curso. Oi, Thaís. Então, são 20h50, né? Eu acho que a gente já pode começar Maria a... Luísa, temos outra Sim, questão aqui que apareceu tá, agora, tá. sobre a nota técnica em relação ao SUAS e ao Poder Judiciário. A Laureane está perguntando. Observo que na conversa com o gestor deveria se conhecer a realidade dos profissionais do SUAS, a sobrecarga de trabalho em tempos de pandemia ou de calamidades públicas aumenta mais as demandas. O Poder Judiciário teria como contratar peritos sociais? Eu posso responder uma parte dessa questão. O Poder Judiciário é previsto, inclusive, no orçamento, contratação, né, concursos públicos, contratação de assistentes sociais, psicólogos e tal, mas a gente sabe também como é complicado, que a gente vive um contexto de redução do Estado, né? E do Estado protetivo, né? Do papel do Estado mesmo. Então, essa questão dos peritos, eu acho que o Estado, o Poder Judiciário, ele não contrata peritos, ele tem um quadro de peritos externos que as pessoas se cadastram e são nomeados pelos juízes. Mas o Poder Judiciário não contrata peritos, ele contrata acho, não sei se é o contrato a palavra certa, mas ele abre vagas e tem nomeia assistentes sociais e psicólogos, que são, o cargo é analista judiciário. É o caso da Thaís, da Helenilda, o meu caso, eu agora sou aposentada, tá? Nós temos que lutar para que tenha esses concursos, né? E, nesse sentido, o nosso conselho sempre foi muito presente, né? No momento dos concursos, é sempre muito importante. Estou ouvindo aqui abraços de Manaus. Nossa, eu adoro Manaus. Eu estive lá em 2009, no Tribunal de Justiça. Muito bom. Maria Luísa, praticamente o Brasil inteiro está aqui. Pois é, menina. Estou vendo Recife também. Foi muito bom a minha experiência com o pessoal de Recife, o ano 2019. Eu estive lá. Foi muito bom. Durante a nossa conversa, a gente chegou a mais de 150 participantes. Pois é. É bem interessante. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Está colocando pessoal aqui, de Santa Paulo Catarina, também. São Paulo, Rio de Janeiro. Pois é. A gente podia tirar uma fotinha, né? Uma fotinha, viu? Porque o pessoal já está indo embora daqui a pouco. Daniela, do Piauí, olha só. Também, olha que bacana. Não, olha, isso é uma responsabilidade tão grande, a gente se sente tão acolhida, né, por vocês. Como eu disse no início, a hora do descanso, vocês aqui tem colega até... do Espírito Santo, Pois Não, e a hora que essas telas se abrem, a gente vê os rostos, assim, não tem, é uma coisa maravilhosa, é muito bom. Olha aqui, São Borja, viu? Terra do Getúlio Vargas, isso é muita coisa, viu? É muito bom. Natal, São Bernardo do Campo, Campo Grande. Nossa, é uma alegria, a gente se emociona de verdade com a presença. Maricá, estou vendo Maricá aqui também. Pois não é muito legal. Muito, muito bom mesmo. Vamos tirar uma fotinha, gente? Abram aí seus Estou vendo vídeos. Que tem mais gente abrindo a câmera. Pois é, vamos lá. A Inês está chegando.
Ai, a nossa querida Inês. Vamos lá. Gabriela, você tira foto, viu? Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo Vamos lá. preparado Todo que eu vou mundo ter que tirar sorrindo. foto em partes, porque são muitas telas. Sorridente, sorridente e de batom. Vamos lá, segunda tela. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Fazer assim, vou fazer assim para ficar mais. Espera aí. Tira lá. X. Pronto. Ah. Pronto. Ficou bonito. Olha, Carmen Lúcia, dando colega lá do TJ. Muito bom. Tem gente dos TJs do Brasil inteiro. Olha, Poxa. deixa eu falar, tem gente lá de Nova Jersey. Estou vendo aqui Margarete Mesquita, está lá nos Estados Unidos acompanhando a nossa aula aberta. Seja bem-vinda, Margarete. Não sei se a Luciana está por aí também, porque a Luciana também está nos Estados Unidos. Ela falou que iria participar, mas é uma alegria ver você aqui, Margarete. Que bom. Ai, pois é, foi ótimo mesmo. Rosana, muito obrigada. Carmen. Inês Alegria chegou? Acabou de chegar. Quer dar um alô, Inês? O pessoal está falando dela aqui no chat. Dá um alô, Inês. O pessoal está falando em você aqui. Inês, abre o microfone. A Irinéia Bispo está te dando um alô, minha professora querida. Dá um alô. Eu estou aqui com o microfone fechado, me desculpem. Eu achei que estava tudo aberto aqui e não estava. Bom, primeiro, desculpem chegar tão tarde, não foi desprestígio. Eu estava dando aula e, enfim, não consegui sair. Já matei a saudade de ver aqui a Simone, de ouvir a Irinéia, de ver a querida Maria Luísa, Maria Gabriela, Cláudia, Camila e Lenilda. Eu espero que vocês gostem muito desse curso, porque esse curso é show, é maravilhoso. Tenho certeza que vão aproveitar bastante. Tem um pessoal muito bacana para cuidar de vocês em tudo. Muito bom, eu estou muito feliz e espero encontrá-las em outros momentos. Façam sua inscrição no curso. Quem não puder, o ano que vem vai ter mais e a gente vai fazer outras rodas de conversa também. Estamos à disposição por e-mail, Instagram. Tá? Foi muito bom ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Quem quiser falar mais, quem quiser dar um alôzinho, Camila. Nossa, que a gente... só agradecer, né? Só agradecer, essa multidão está conosco, assim, é muito bom ouvir as colegas sempre, é muito bom saber que tem tanta gente interessada, né? Sobretudo num momento tão difícil que a gente está, saber, assim, que a gente estava junto de 200 e poucas pessoas tentando pensar essas situações tão difíceis, né? Tão desafiadoras, é muito bom. Queria agradecer. Algumas pessoas pediram, né, os nossos contatos, eu deixei o arroba do meu contato profissional, né? Mas vou colocar o meu também. Deixei no chat, tá bom? Por favor. Vou deixar boa noite para o pessoal. Obrigada a todas, a todos. Então, boa noite para todo mundo. E meninas, vamos ficar aqui mais um pouquinho, tá? Sim, vamos sim. Eu também coloquei os meus contatos lá no bate-papo. A gente está disponível para atender vocês naquilo que for possível. E a gente espera vocês no primeiro dia de aula, né? Vai ser sensacional. Tá? Já que a gente falou tanto do Fonchita e da Lua, vamos começar a movimentar os nossos baldes para poder refletir muitos brilhos de muitas luas. Beijo, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui, tá? Obrigada por cada comentário carinhoso, por cada contribuição. Muito bom. Muito bom.